Muito bem, pessoas. Mais uma tarde para discutirmos encerramento do nosso semestre, desse ano maluco de 2020. Um texto de encerramento muito bom, assim, estava dizendo, né, antes de começar a gravação, que eu li num fôlego só. Já sou fã do Alexandre Filord, né? Mas esse texto dele eu achei acima da média. Apesar que eu não sei se vocês repararam, parece que essa versão que eu consegui acesso parece ser uma versão prévia ainda de revisão, porque tem alguns concertos feitos nela assim que é típico de revisão. Ou a revista publicou a versão não final do texto. É que eu deixo aquele Google Alert ligado, né? Então, toda vez que o Silvio Galo, o Filord, o Marcos, o Mário, e mais aí uns 10, 15 intelectuais que eu sigo, toda vez que eles são citados ou publicam algo novo, vem um alerta no Google para mim, né? E aí veio esse alerta do Filord, eu já fui lá, cliquei e baixei. Talvez não seja a versão final. Tem vários errinhos assim consertados. Mas isso é de menos, deu para entender o texto perfeitamente. Então o texto chama Foucault e o neoliberalismo de subjetividades precárias. Incidências na escola pública brasileira. Alexandre Filord de Carvalho, publicado na revista Artes de Educar, em 2020, né? Um texto, edições entre setembro e dezembro. Então, um texto super recente, é o último texto dele. E aí eu já notei uma característica que eu diria... Eu estou querendo fugir da palavra militante, porque eu acho que não é bem essa a palavra, mas menos acadêmico, eu diria, mas também não é isso, porque ele traz conceitos pesadíssimos, né? Traz o conceito de precariedade, que eu conheço a partir da Butler, mas ele traz isso aqui, que me parece que é um conceito que está na boca de muito autor, né? Ou na caneta de muito autor. Ele trabalha com o Foucault, principalmente o Foucault de segurança, território e população, e o nascimento da biopolítica. Inclusive, fez uma conexão muito potente com o que nós estamos discutindo no grupo do Mário, do Transgressão, que nós estamos lendo justamente o nascimento da biopolítica, então ajudou muito a ler esse texto, né? De uma vez só, porque bem inteirado nas discussões dele, né? Ou seja, então é um texto que tem uma bagagem filosófica pesada aí, não é qualquer pessoa que vai ler e entender, conseguir dialogar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma potência que eu acho que transgride um pouquinho essa questão do academicismo. É quase como um alerta, é quase como um clamor, é quase como um... Daí a palavra militância, né? Mas no sentido de trazer com força, com convicção, não no sentido de profetizar a verdade, né? No sentido de congelar uma ideia sobre a realidade, não nesse sentido. Então, achei um texto extremamente potente, né? E a principal tese por trás do texto é que o neoliberalismo é uma arte contemporânea de produzir precariedade, né? Principalmente subjetividade precária. É toda uma mercadização da sociedade que vai produzindo precariedade. E essas subjetividades precárias, elas são tanto efeito quanto causa do neoliberalismo, né? Porque não só produz pessoas com essa tal subjetividade, como também essas subjetividades reforçam o funcionamento do neoliberalismo, né? E aí ele vai analisar os efeitos disso na educação, trazendo dados super recentes. Por isso que o texto tem um pouquinho, um quê de jornalístico também, né? Ele dialoga com gráficos de economia super recentes do governo Temer para cá. Então é um texto do contemporâneo, que dialoga com o jornalismo, mas ao mesmo tempo trazendo
toda essa discussão Foucaultiana, né, que vai se iniciar lá com os ordoliberais alemães do início do século XX. Né? E aí é como se nós estivéssemos vivendo o ápice da precarização, e aí o foco do texto é a precarização na escola. Né? O quanto essa precarização escolar vai destruindo a possibilidade da escola pública enquanto um local de resistência e produção de outras subjetividades que não essas precárias. Então, eu achei um texto sensacional. Ele começa introduzindo esse problema, né, na primeira sessão. Aí ele vai argumentar um pouquinho sobre o que é o neoliberalismo a partir de Foucault e traz com propriedade autores do liberalismo, né, traz von Mises, traz Mises, traz Friedman, traz essa galera que a filosofia, pop filosofia de Facebook, de YouTube, vai dizer que não é estudado nas academias, né? Vai dizer que a universidade brasileira não tem espaço para Mises, para Friedman. E aí, muito pelo contrário, né? Porque Foucault vai destrinchando toda essa ordenação discursiva. E aí, quando o Alexandre aqui traz Foucault, ele também vai dialogar com esses caras com muita propriedade, com muita leitura, desmontando essa tese bem rasa, né? Que a gente enxerga em canais de YouTube, né? Em páginas de Facebook. Eu estou pensando no MBL, eu estou pensando naquele canal Ideias Radicais, eu estou pensando nesse pessoalzinho ressentido com a universidade, sem nível para adentrar uma universidade, né? Sem leitura, sem estudo suficiente. O quanto eles são rasos nas análises dele, né? E aí, o quanto um filósofo de formação mesmo vai dar um baile nisso tudo, né? Tratando com muito mais propriedade essas questões. Bom, depois de fazer toda essa introdução, faz uma discussão interessante também com o próprio Becker, né? Que é a teoria do capital humano. E aí eu me lembrei de uma palestra que eu fui assistir no Instituto de Economia da Unicamp, que faz esse diálogo Becker-Foucault, né? Becker sendo um dos criadores dessa teoria do capital humano, que aqui, pro Philord, é um dos pontos, né, que vão sustentar uma ordenação discursiva neoliberal, né, essa ideia extremamente egocêntrica, egoísta, individualista, de que eu sou para mim uma espécie de capital, né, uma ideia de empresa SA, e que ela vai permeando até os mais mal-sucedidos, né? É assim que o entregador de Uber, que entrega de bike o dia inteiro, 12 horas por dia, para ganhar R$ 1.500 no final do mês, ele se acha um empresário, né? Ele se acha um empreendedor de si, ele se acha livre porque ele não paga para o governo, né? Os direitos trabalhistas, ele se acha livre, né? Então, livre para quê? Livre para ser escravizado economicamente, né? Então, ele faz toda essa discussão na segunda parte. Depois ele entra, então, nas subjetividades precárias na escola, as incidências na escola pública brasileira, né, de todo esse contexto, né, dessa governamentalidade neoliberal. Inclusive, trazendo uma genealogia muito boa, da onde vem algo que vem atormentando, assim, né? Eu vejo o Enad falando sobre isso, eu vejo o Enem, eu vejo invadindo o tempo todo essa lógica das habilidades e das competências, vai invadindo PPP, vai invadindo tudo. E aí ele apresenta aqui para mim, até deu curiosidade de eu procurar saber mais sobre isso, que vem de documentos lá da OCDE, né? Que vão ditando as normas de como tem que ser uma educação. Uma educação que facilite justamente essa precarização da educação. E aí, nas conclusões finais, ele vai apresentar a escola como um local de resistência a toda essa lógica, essa discursividade. Bom, eu fiz agora uma introdução ao texto, que a gente conversou de fazer isso, né? Nos encontros, dar uma breve sobrevoo sobre todo o texto, para eventualmente quem estiver assistindo entender o contexto da discussão. E vamos a ela agora, né? Começando com a nossa começadora oficial,
que adora todos os textos, que deve ter adorado esse, né? Que é a Monique. Monique, assuma a palavra, é toda sua. Já pensou ela fala que não gostou, cara? Eu vou acreditar. Eu duvido. Ela me surpreenderia, mas eu duvido. Preciso dar um relato que sábado eu estava na pós, aí ninguém se manifestou para o texto. Aí quem se manifestou, Monique. E o que eu disse, adorei o texto. Falei, se o Rubens estivesse aqui, eu já ia sofrer um bullying. Mas, enfim, ele não está. Bom, vamos E lá. você comentou isso? Você comentou isso com o Mário, que eu falo que você adora os textos? Comentei, porque, na verdade, eu falei, vou deixar as pessoas comentarem, né? O João não estava, sempre eu e o João que começa. Aí eu falei, vou deixar as pessoas se manifestarem. Ninguém se manifestou e ele fez a doleta para escolher. Aí ele escolheu um e a pessoa não tinha lido. Aí eu falei, quer saber? Eu vou falar. Aí ele, amor, que você estragou. Eu falei, pois é, mas então, gostei. E daí eu falei que isso que você faz. Mas bora lá então. Linkando até, eu comentei após, a leitura, durante a minha leitura completa desse texto, eu relacionei muito com o que foi discutido na pós-sábado, como também os textos que o Mar indicou, tanto para o sábado passado como para o seguinte, que foi em específico de sábado passado, itinerários formativos na BNCC do ensino médio, onde... Monique, desculpa cortar você, mas é que acho que sua internet está oscilando um pouco. Se você fechar a câmera, talvez a gente consiga te ouvir melhor. E agora? Acho que agora vai ficar melhor, vai lá. Tá, vou voltar. Então, a leitura toda me remeteu à discussão que nós tivemos na pós. O texto que discutimos foram itinerários formativos na BNCC do ensino médio, e daí ele passou também para lermos após, né, a discussão. Vamos ver se eu encontro aqui reformulações do ensino médio, acredito que seja essa. Então, e elas me remeteram muito porque os autores estão a todo momento falando desse cenário, dessa educação que disciplina os sujeitos, que disciplina, assim, os corpos. E ela disciplina a partir do ramo social, né? A partir de como o processo social está sendo desenvolvido e está sendo estruturado. Então, a partir desse cenário social, dessa realidade que vamos trazer para a nossa, né? O Brasil, um país de terceiro mundo, um país que prioriza, assim, o trabalho nas empresas, que prioriza as pessoas ali no trabalho, a SAL em si, né, operando máquinas, é óbvio que a educação vai estar, sim, vinculada a esses ramos, vinculado a essas ações. E daí, diante disso, vem os questionamentos, né, que eu anotei diante da leitura, quem é que vai querer pessoas no ensino superior? Quem é que vai querer pessoas pensantes? Quem é que vai querer pessoas com pensamentos críticos? De acordo com esse cenário social que nós vivemos, com esse cenário de mundo, com essa visão de mundo. Então, a todo momento aqui eu coloquei, né, querem trabalhadores, não querem pessoas que estejam em cargos altos, porque para esses já tem a pessoa que ocupa aquele lugar, aquele ramo, aquele estágio. E daí, quando a gente pensa nessa escola pública, que na verdade eu adorei esse título, eu achei que ele foi muito sensacional com esse título. Quando a gente pensa nessa escola pública, é o que ele fala realmente, ela é precária, pois atende ao trabalho. E é nisso que diz as leis, é isso que diz a BNCC, é isso que diz a LDB, é isso que diz os PPPs e assim sucessivamente, alguns que já estão, né, atrasados se a gente for analisar no cenário, mas que ela prepara para o trabalho. Ou seja, você entra no ensino médio, você entra na educação já pensando no seu futuro, mas pensando que você tem que encontrar um ensino superior que você consiga um emprego, que você consiga trabalhar e bancar a sua casa. E essa é a nossa realidade brasileira. E as diferenças de classes, elas são sim vistas nessas escolas, nas escolas públicas. Quem é que frequenta uma escola pública? É as pessoas de classe alta? É as pessoas de classe baixa, de classe média? É aí que deixa claro essa divisão social que nós pertencemos a todo momento. Então,
o quanto está enraizado na educação todo esse cenário social que nós vivemos. E daí a grande questionamento, né, que a todo momento a gente diz, tá, a escola pública é X classe que está lá dentro, mas o ensino superior inverte a classe que está frequentando o ensino superior quando a gente pensa em universidades públicas. Então, o porquê dessa lógica? O porquê as escolas particulares, elas têm uma educação completamente diferente, né, das escolas públicas, mas são a outra classe social que abriga esses espaços. E como, né, a todo momento cita também no texto, o dinheiro e o grande reflexo desse dinheiro é o lucro, 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 lucro e lucro, né? E também pensar nessas leis, né, que elas são elaboradas em um contexto e elas são carregadas, né, por inúmeras outras gerações, mas que estão em realidades diferentes. Então é esse grande choque, né? E a todo momento, que também cita no texto e daí me remeteu a várias outras leituras, a vulnerabilidade, né? O próprio neoliberalismo, a própria educação, o próprio dia a dia, a nossa realidade, coloca a vulnerabilidade como um costume, como você acostumar que a vulnerabilidade existe e você aceita. E pronto, que ela existe, mas não existe um além disso tudo. E daí eu finalizo, né, colocando essa grande precarização, esse grande escola pública, esse grande cenário de lucro, de dinheiro, de capitalismo, como elite igual a terceirização, que é algo que está bem nítido no nosso dia a dia e cada vez mais claro nas nossas ações diárias. É isso. Muito bem, Monique. Eu acho que eu só reforçaria, assinando embaixo do que você falou, que uma das questões principais também é a necessidade da escola funcionar como o labor, né, na página 936, a segunda do PDF, já anuncia o que vai ser melhor destrinchado abaixo, né? A escola precisa ser precarizada. Por quê? Porque ela passa a funcionar como um laboratório condicionante à própria precarização, ou seja, a escola é precarizada para já ir formando uma subjetividade precarizada, né? Para já ir acostumando com uma hierarquização do mundo, para já ir acostumando com certos modos de vida, né? Quem segue? Esse precarizada, ele tem um sentido... difícil a gente falar em sentido, né, da palavra, assim, mas ele pode carregar, assim, um enunciado de precarizado enquanto algo que forma-se uma subjetividade com um objetivo, né, com um intento, ou seja, o do lucro ou da prestação de serviço, né, ou seja, uma subjetividade totalmente voltada para o desenvolvimento para o desenvolvimento e para o imperialismo do capitalismo, a gente pode colocar dessa forma, seria esse o sentido do precarizado, ou seja, uma subjetividade que não está conectada a outras possibilidades do que ela pode ser ou dialogar ou fazer. Então, eu estou percebendo o precarizado dessa forma, assim, dessa forma, né? Eu queria saber se é mais ou menos isso também. Bom, não é para mim a pergunta, é para todos nós, então vocês podem responder também, mas eu penso que é exatamente isso, João. É uma subjetividade, porque depois ele vai discutir no final do artigo que a palavra-chave, que é repetida quase como mantra nos documentos da OCDE, é consigo falar essa palavra. Adaptabilidade. Né? Ou seja, o conceito-chave ali é se adaptar. Se adaptar ao quê? A falta de recursos, a incerteza, as dificuldades inerentes à competição. Então, uma subjetividade precária é uma subjetividade que não almeja nada mais da vida que não seja competir nesse contexto de neoliberalismo global.
elas é como se fosse uma subjetividade que está satisfeita, né, adaptada, dócil, em ser só mais um elemento a fazer a grande roda do mercado girar para manter certos privilégios, para manter uma elite aí dentro de um conforto material. Uma elite que, assim, não está nesse texto, mas eu reforçaria, a partir de Deleuze e Guattari, que também possui uma subjetividade precária. Porque é uma elite em termos materiais, mas que são intelectualmente, afetivamente, subjetivamente, extremamente precários também, né? Até mais precários, né? Eles também estão presos na lógica do consumo, do acúmulo, da competição. Então, isso também impede que eles formem conexões, né? Quem é o próximo aí? Quer ir, Helder? Ou você quer deixar o Kaique primeiro? Quem vai, Kaique? Eu vou. Então, acho que o comentário da Monique foi muito, muito rico, né, quanto ao texto. Eu confesso que eu tenho a mesma dificuldade quanto a vocês de parar e de ler esse texto direto, então eu parei várias vezes, porém, no começo eu estava meio assim, mas depois eu vi que são falas muito fortes, frases muito fortes, que inclusive mostram, né, a situação do trabalho que a gente se encontra hoje, do assalariado, do proletariado, e fazer essa relação com a escola, né, é muito boa, porque a educação ela já começa desse jeito, né, os professores eles já começam, professores não, a escola já começa a cooperar para a formação de um trabalhador, né, quando o aluno ele chega no ensino médio, eu vejo, falo por experiência própria, né, os alunos que chegam no ensino médio, eles escolhem, né, ou uma escola técnica, aquele que tem um pouquinho mais de uma condição melhor, que ele não precisa ajudar em casa quando ele atinge a idade do ensino médio, e o outro, o aluno que ele não tem essa condição, que ele precisa trabalhar para ajudar em casa, ele muitas vezes é forçado, né, pelas circunstâncias que ele encontra dentro da casa, e por ele mesmo, se às vezes se cobrar por faltar algo, ele busca esse emprego, ele busca esse jovem aprendiz, né, como diz hoje, ou seja, no ensino médio ele já está procurando uma profissão, né, um trabalho que ele ganhe dinheiro e muitas vezes sem se formar, né? Inclusive o texto ele nos mostra um gráfico, né, das pessoas, dos alunos que se formam no ensino médio, né? O número ele vai decaindo, né, do ensino fundamental, do 1, do 2 e dos que formam é gritante, né? É muito triste, né? É aterrorizante, né? E também dos alunos, e logo depois ele fala que isso reflete, né, nos alunos que se encontram desempregados, né, entre os 18 e os 24 anos, né, que é a fase que acabou o ensino médio, e aí fica meio complicado, né, por não ter conseguido concluir, não ter um diploma de ensino médio, fica meio complicado conseguir um emprego, alguma coisa um pouco mais, né, na área trabalhista, e aí a gente vê diversos alunos se perdendo por diversos caminhos, né? Quando o Rubens fala da adaptabilidade, né, ele logo embaixo tem um gráfico que mostra, não é um circuito, na verdade, que fala das 4 competências, que agora eu estou vendo se eu acho aqui, para falar delas. Aqui, em primeiro lugar, o conhecimento é capturado como competência destinada a entender e apreciar a perspectiva e a cosmovisão dos outros. Em segundo lugar, encontram-se os valores, competência que permite o engajamento aberto, apropriado e efetivo na interação entre culturas. A próxima competência concerne as atitudes, isto é, saber agir para o bem-estar da coletividade e o desenvolvimento sustentável. Finalmente, a quarta competência diz respeito às habilidades, examinar problemas interculturais, locais e globais. Aí mostra um quadro, né, que fala de quais são as competências. Embaixo ele fala, né, que chama a atenção de como os verbos eles supõem uma passividade, né, entre entender, entre apreciar, entre engajar-se abertamente, né, sem tintura, né, sem voltada para uma formação pessoal, para alguma coisa pessoal, né, no âmbito profissional, no âmbito estudantil. E aí ele fala que até o desenvolvimento sustentável,
nem ele se salva, porque ele tá ligado a algo externo, né? Procurando beneficiar as pessoas de fora, o lado de fora, e nunca dá essa oportunidade para o aluno ele se priorizar, ele seguir no seu tempo, na sua régua, e buscar o que é melhor para ele, né? E eu acho que tem uma fala que fala também muito bem sobre os alunos que eles são prejudicados por esse ensino, por essa educação, só que as pessoas que elas estão lá em cima, né, a elite, ela não está nem aí, porque ela está ligando para que os filhos dela, né, os filhos dessa elite, eles sejam beneficiados, eles sejam, como eu posso dizer, eles liderem, né, lá na frente, eles liderem a classe social, e os alunos que estão sendo prejudicados por essa educação, por esse sistema precarizado, eles fiquem abaixo, né, eles sofram, né, pegando busão lotado, muitas vezes recebendo um salário que para eles julgam como bom, mas a gente sabe que não é, né? E eu acho que falando dessa parte do salário, tem uma fala que fala muito bem também sobre o sistema precarizado, né? Que deixa eu só achar que ela é muito boa, ela explica muito essa relação, né, da elite e das pessoas que tratam o trabalhador e não ligam para as condições de vida, né? Deixa eu procurar. Aqui. O precariado não é o nível de salários em dinheiro ou de rendas auferidas em qualquer momento específico, mas a falta de apoio da comunidade em momentos de necessidade, a falta de benefícios assegurados da empresa ou do Estado e a falta de benefícios privados para completar ganhos de dinheiro. Ou seja, se o trabalhador ele se machuca, ele sofre alguma coisa, né, e ele não é registrado, ele não tem algo formal, ele tem que arcar com aquilo, né? O patrão ele não liga, e eu vejo isso, né, diversas vezes, que eu trabalho com recreação na Fazenda Boa Vista, e eu vejo o quanto as pessoas que trabalham lá sofrem com isso, porque muitas vezes pode ser que eles não reclamem, né, o salário seja bom para eles, porém eles passam 2, 3, 4, 5 meses sem ver a família, e eles só têm que trabalhar de máscara, né, esse surto de coronavírus que a gente está vivendo, e os patrões eles simplesmente eles esquecem que existe coronavírus, né? Quem traz, eu ouvi uma fala muito, me revoltou muito, de que quem leva o Covid para lá é as pessoas de fora, né? Ou seja, é o pobre. A elite não tem, a elite não faz parte disso, né? Não faz parte da estatística. E eu vou encerrar com uma fala muito boa também, que eu acho que deixa muito claro o que eu penso do texto, o que o texto trouxe para mim. Está na 944. Aqui. O precariado não é uma classe organizada que busca ativamente seus interesses, em parte, porque está em guerra consigo mesmo. Um grupo dentro dele pode responsabilizar o outro por sua vulnerabilidade e indignidade. Um trabalhador temporário com baixo salário pode ser induzido a ver o parasita de benefícios sociais, como alguém que obtém mais, de forma injusta e às suas custas. As tensões dentro do precariado estão colocando as pessoas umas contra as outras, impedindo-as de reconhecer que a estrutura social e econômica está produzindo seu conjunto comum de vulnerabilidades. Muitos serão atraídos por políticos populistas e mensagens neofascistas. Ou seja, eles, em vez de reconhecer, né, de procurar, de entender que a situação que eles se encontram é complicada, é muito precária e não é benéfica a eles acabam se revoltando eles mesmo contra eles, porque eles veem diversas vezes pessoas ganhando mais, sendo mais beneficiadas, eles acabam entendendo que tá tudo bem, né? Mesmo eles sabendo que não tá tudo bem, eles veem no outro uma coisa que ele quer almejar, que ele quer conquistar. Eu acho que uma questão importante aí é o quanto a gente é incapaz de se unir, né? Por exemplo, cada vez menos associações do passado que eram importantes para promover resistências contra essa ideal extremamente individualista, como, por exemplo, União dos Estudantes, os sindicatos, todas essas instituições, né, movimentos sociais, tudo isso vai sendo taxado de várias alcunhas extremamente pejorativas, né? Vagabundos, criminosos, folgados, sujos, né? Então, sempre taxando qualquer pessoa que tente construir
qualquer espaço na sociedade que não seja voltado para a competição, as pessoas, elas são, de alguma maneira, elas recebem ataque das próprias pessoas que são precarizadas pelo sistema, né? Todo mundo vira inimigo. E se você não trata os seus colegas como inimigos, não inimigos, né, mas como adversários, como pessoas que você tem que ser melhor e tem que ganhar, aí tem alguma coisa de errado com você, né? É comunista, é sonhador, é vagabundo, é criminoso. Então tem um lance, exceto as instituições que são criadas justamente na lógica da competição, né? Como, por exemplo, o crescimento das igrejas evangélicas, por exemplo. Essas neopentecostais, que promovem um espaço, né, tipo uma teoria da prosperidade, né? Se você der R$1.000 aqui, Deus vai te devolver em dobro, né? Então, ela atende bem essa subjetividade que quer o benefício individual, né? Procura a igreja como acolhimento, mas ainda na lógica do benefício individual. Então, como desatar esse nó, né? Ele diz que a escola pode ser um local para isso. Mas eu não vou me empolgar aqui, porque o nosso tempo é curto, e ainda falta ouvirmos o Elder. Beleza. Estão me ouvindo bem? Tá de boa o áudio? Beleza. Vou fazer um comentário sobre a minha impressão do texto, e depois eu entro no texto em si, tá bom? Então, eu também gostei muito do texto. Eu acho que o Rubens comentou lá no início, nessa essa militância na escrita, eu vi ela também, e eu estou entendendo isso porque ele está escrevendo sobre os assuntos atuais, né? Então, quando a gente vê ele escrevendo isso, essa transição entre essas áreas, entre esses campos, eu acho que é muito interessante. E tanto é que cada um levou para um canto, né? Esticou para um canto o texto dele. Isso é muito legal, muito potente. Eu fiz relações com 3 textos, 2, inclusive, a gente leu aqui. Aquele primeiro lá do Pedro, Marcos e o Neira, lá, que fala sobre a diferença na educação física. E o outro sobre o último que a gente discutiu, sobre o rizoma, uma educação rizomática. E um livrinho do Krenak, o último que lançou, esse daqui, A Vida Não É Útil. Então, vamos lá. Relacionando a primeira colocação minha, né? Como que eu vejo isso? Como que o neoliberalismo, uma educação neoliberal, lida com a diferença, né? Eu acho que aí tá, para mim, pelo menos, uma primeira questão, né? Porque se tem um único lugar para chegar onde todos devem chegar, né? Que é o acúmulo. Quem não chega ou quem não quer isso, como que é tratado, né? Como que a gente lida com isso na escola, nos espaços que a gente está, né? E também trazendo para a educação física, é o inabilidoso, é o vagabundo, é isso, é aquilo. Então, a diferença aqui é sempre taxada nesse ponto. E que faz relação, pelo menos que eu faço, com uma proposta mais, também neoliberal, mais desenvolvimentista da educação física, que é a relação que a diferença tem que se adaptar a uma norma, a um padrão. Então, eu acho que aí tem alguma coisa. E daí entra o texto do rizoma, porque lá a gente quer outras coisas, né? No rizoma a gente está preocupado com hoje, com o presente. Daí nesse textinho do Krenak aqui, primeiro capítulo ele fala, não se come dinheiro. Então quando ele fala isso, ele apresenta uma outra perspectiva de vida que não a do que a gente está acostumado, né? Que a gente está habituado. E que abre muitas possibilidades, né? Por exemplo, nessa educação neoliberal, pegando um gancho que o último comentário do João lá do texto do Daniel Lins, ele mandou um comentário sobre a relação, o papel do inútil na sociedade. O que é isso, né? O inútil é a diferença em si, né? E como que a gente lida com isso, com o inútil? Então eu gostei, eu fiquei pensando um monte de coisa lá. E daí, rumando aqui, se uma educação neoliberal está voltada para uma preparação, para um amanhã, para um futuro, eu vejo que pensar numa educação pelo viés rizomático, como que a gente discutiu no texto anterior, e como o Krenak apresenta, e também como no texto que a gente viu de dança lá com a Adriana, é uma educação voltada para a experiência, voltada para o hoje.
e a gente quer o que está produzido ali, né? Então, não esperamos um futuro, uma preparação, um lugar onde todos devem chegar, né? Então, eu gostei dessas relações aqui dos textos que a gente leu que vão se entrelaçando. E, bom, era isso o meu comentário. Outra coisa também que eu gostei só do texto, essa relação que já foi dita, que não necessariamente, né, a elite, vamos falar, as pessoas que detêm o dinheiro não podem ser também precarizadas, né? São de outras coisas, do modo de vida, do afeto e tudo mais. Encerro aqui da minha parte. Muito bem, gente. Eu acho que eu gostei desse formato mais objetivo, né? As pessoas já colocam o que pensam. E também eu acho que apesar da toda a questão que necessita do diálogo com a filosofia Foucaultiana, né? Quando ele vai falar de dispositivos de segurança, quando ele vai falar do neoliberalismo, com um pouco mais de profundidade, eu acho que precisa de uma profundidade maior na filosofia, mas na segunda parte, quando ele traz para a educação, é muito direto o recado, né? Então, assim, não fica muito margens para interpretações, né? João, quer falar? É legal esse recurso de levantar a mão, né? Ele é novo aqui no Google. O Mário que gosta. Ele não gosta, né? Não vou levantar a mão na pós, porque senão ele vai xingar. Eu lembro que uma vez eu levantei a mão no grupo, alguma coisa assim. Ele falou que ele não gosta das tecnologias, então ele vai ficar falando, não vai apresentar nada, e é isso aí. Eu lembrei, João. Nossa, foi engraçado, cara. Tomei um xingão no grupo lá. Mas eu acho que eu achei muito legal essa ideia desse conceito de precarização, né? Da forma como ele está trazendo no texto e como vocês estão falando, né? Principalmente porque essa ideia, ela remete a uma outra, né? Quando a gente fala de precarização, a gente pensa, de repente, sei lá, em falta de material, né? Falta de estrutura, alguma coisa na escola, assim, mas com essa precarização é necessário uma outra tipo de visão, um outro tipo de aprofundamento para se utilizar esse precarização que está te remetendo a outra coisa, né? Eu acho legal essa ideia, assim, de te levar para um outro lugar, né? Desestabilizar daquilo que ele estava propondo anteriormente, vamos colocar dessa forma. E eu ia só dar um relato, né, porque como a Monique falou, no sábado eu não pude acompanhar a pós, porque eu estava a escola estava passando por uma reunião de avaliação, né, e é bastante forte, né, essa questão dos resultados, das avaliações das provas, né, e isso é sempre debatido nas reuniões, né, comparando, né, 2017, aonde estava, um gráfico de 2018, e aí se subiu em 2019, se desceu em 2020 e tal, e em certa altura lá teve uma discussão que a gente estava fazendo, né, e analisando esses números e tal, e eu não lembro exatamente sobre o que era a discussão, né, mas foi muito interessante, assim, que a discussão pressupunha que e era mais especificamente sobre o ensino médio, né, que os alunos do ensino médio, né, a gente estava debatendo a questão daquela média, né, daquelas notas apresentadas em gráfico, e a possibilidade deles fazerem o Enem e passarem no Enem, né? Então, e era muito interessante porque a nossa discussão, ela já partia desse princípio, né, de que ele ia terminar, ou ela, e ia prestar o Enem, né? A gente estava discutindo essa questão, e era legal que a discussão propunha assim, né, como que nós poderíamos ajudar, né, como poderíamos fornecer um espaço em que os alunos e as alunas pudessem ter ali seus sonhos realizados, pudessem alcançar os seus objetivos, né, enquanto nós, como escola, professores e professoras, já pressupunhamos que o objetivo dele ou dela era terminar e prestar o Enem para entrar numa faculdade e conseguir se formar para a sua profissão e tal. E aí, mas não foi essa o tempo todo a conversa, né? Em determinado momento, sacou-se ali, né, que nós estávamos falando, peraí, né? Será que todo objetivo é terminar a escola e entrar para o Enem, né?
E eu acho que vem muito a calhar, assim, esse exemplo com essa ideia de precarização, né? Então, é um objetivo já de antemão pressuposto de que eles vão terminar e vão fazer o Enem para buscar a sua formação e a sua profissão, né? Eu achei interessante, assim. João, eu concordo com a sua fala, eu acrescentaria duas coisas. Eu acho que a precariedade aqui não deixa de ser também a falta de estrutura, a falta de material, a falta de alimento. Eu acho que também é isso. O texto traz a precariedade como a falta de apoio, uma rede de segurança, uma rede de solidariedade, que pode se dar de diversas formas. No caso do Brasil, pela Constituição, através de regimes como o SUS, como a Previdência, como a rede pública de ensino, a própria escola, né? E também pode ser, aí eu concordei com aquela sua fala inicial, mas o texto ele tem um fundo Foucaultiano e não deleuziano. Mas aí eu concordei muito quando você traz a não conexão com outras possibilidades de vida. Eu acho que contempla também essa visão de precariedade. Só esclarecendo o que está no texto, tá? O texto está com o arcabouço Foucaultiano. Então, a definição aqui é aquela que o Kaique leu, aquele trecho que o Kaique leu. Mas que eu acho que não deixa de ser também falta de acesso às coisas, né? Falta de comida, falta de estrutura, falta de tecnologia, computador, né? Enfim, acho que também é isso. E aí, eu concordo muito com o seu exemplo, ele é ótimo, mas trazendo um pouco do texto também, olha como isso é uma realidade pressuposta em alguns espaços, mas na escola pública precarizada, isso não é um pressuposto. Os professores já partem do pressuposto que essas crianças irão sair dali para ser entregador de nada contra essas profissões, né? A gente tem que tomar cuidado com a fala aqui para não ferir uma certa moral do trabalho e uma certa romantização da precariedade. As pessoas romantizam mesmo, porque faz parte da questão da adaptação, né? Da subjetividade precária, aceitar certas condições impostas. E aí você começa a romantizar, mas o importante é estar trabalhando, o importante é pagar as contas, o importante é ser honesto, né? Essa glorificação de um trabalho semi-escravo, né? Então, em algumas escolas de classe média, média baixa, média alta, a ideia de fazer um Enem e buscar isso pode ser um pressuposto dado. Mas em muitas escolas, o pressuposto é que eles irão mesmo ser subalternos no mercado. Em outras ainda, o pressuposto é que vai ser bandido mesmo, né? Que vai sair dali e vai ser traficante, e a polícia vai matar, né? Então, eu acho que o texto traz um pouco isso, né? Quanto mais a escola vai se precarizando, mais ela vai formando subjetividades para se adaptar a esse contexto dado, né? Para não questionar como as coisas são organizadas. E aí, o nosso tempo está no fim, mas eu queria trazer um último comentário aqui. Você quer... Ô, Kaique, você não precisa escrever, comenta aí o que você falou. Não, acho que só pegando o gancho do que você falou, né, que o foco na pública e as falas dos professores já é para o aluno buscar um trabalho, né, que nem você falou, não desmerecendo, mas um trabalho de motoboy, um trabalho de Uber, um trabalho, né, qualquer coisa que faça o ganha-pão chegar na casa desse aluno, independente das condições que ele encontre, né, nesse sistema trabalhista. Só peguei o gancho que você falou mesmo. E foi a minha educação, por exemplo. Eu me lembro de todas que eu tive, teve uma, sei lá, quantas professoras eu tive, 20, 40, não sei. Teve uma, lá na quinta série, que falou, não, mas se vocês quiserem, vocês podem estudar para fazer uma faculdade pública, né, para vocês irem lá, serem universitários. E falou assim, uma aula ela comentou que seria possível, só, né? Então, eu fui educado, assim, em nenhum momento foi colocado para mim que eu poderia fazer uma universidade, que eu poderia estudar, que eu poderia romper com a ordem do trabalho, né, de arrumar um emprego e pagar as minhas contas. E, enfim, é um exemplo de como não é formado para isso, né? Posso fazer um comentário? Claro, Monique. Então, atrelando com isso que vocês estão falando, minha mãe sendo professora de Mairink, eu consigo ver nítido qual é o resultado dos alunos dela, porque eles passam por todo o processo de escolarização
e todos, hoje em dia, trabalham no maior mercado da cidade. Um é do caixa, um trabalha no açougue, e é nítido, porque daí eu vou no mercado com a minha mãe, ela fala, nossa, esse aqui eu dei aula para ele em tal lugar, esse aqui eu dei em tal lugar. Todos cumprimentam ela, e eu olho para ele e falo assim, nossa, o resultado, o futuro de todo mundo é trabalhar no mercado? E é exatamente essa disciplinação, né, que tem a todo momento dentro do cenário. E eles ainda são ensinados a serem gratos por terem arrumado o emprego no mercado. E se você não gostar daquilo, você é vagabundo ainda, você não gosta de trabalhar, né? Você não presta, né? Se você não tiver vontade de fazer aquilo da sua vida, né? Então é um lance complicado. Né? Bom, para finalizar, eu queria colocar aqui um comentário estritamente acadêmico, uma curiosidade acadêmica, só compartilhar com vocês e para constar em vídeo. Eu não li Lazzarato, né? Tá, comprei um livro dele, tá na fila aí, tô doido para ler. Maurício Lazzarato, é um italiano. Esses leitores, me parece que tem muito leitor, muito autor italiano que tem dado sequência no que os franceses fizeram lá nos anos 70, né? Eu tô pensando em Agamben, Antoni Negri e o próprio Maurício Lazzarato. E tem uma frase pesada aqui no texto, onde o Lazzarato vai culpar Foucault, entre outros, por fazerem uma análise branda do neoliberalismo. Como se não houvesse toda uma imoralidade, né, quase uma maldade por trás dos neoliberais, que estão sempre ávidos a fazer alianças com qualquer ditadura em nome de implantar esses regimes de liberdade econômica, mas escravização do pensamento, né? E o Filord vai dizer que essa é uma análise exagerada do Lazzarato. Olha que moral, né? Contestando o Lazzarato, né? Filord é fodido. Ele vai dizer que o curso do nascimento do neoliberalismo é um curso que vem depois de segurança, território e população, que é um curso que vai dizer que é impossível a imposição de uma certa governamentalidade se não for pela violência. Né? Então, a gente está lendo o Nascimento da Biopolítica, segurança, território e população eu não li ainda. Mas, segundo esse texto, ele vai dizer que a instauração de um território depende de um mecanismo violento, né, de um dispositivo violento de segurança. Então, o neoliberalismo sempre vai se dar num contexto de violência. Então, é uma coisa meio que uma decorrência, né, uma continuidade do pensamento Foucaultiano. Logo, essa lógica de que Foucault foi brando com os neoliberais, para alguns marxistas, quase ele foi elogioso do neoliberalismo. Filord não aceita essa análise, né? Acredita que ela seja injusta. Muito bem, da minha parte também era isso. Alguém tem um comentário final? Não? Então, pessoas, agradeço o encerramento desse ano. Desejo a todos excelentes férias. Retornamos, se tudo der certo, em 2021. Quem sabe já presencial, né? Quem sabe. E é isso. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.